Oi, gente. Eu sou Alessandra Augusta, eu sou atriz, estudo teatro na UFRN e também trabalho com produção cultural aqui em Natal. Olá, pessoas, como vão vocês? Eu sou Ana Luísa Camino, sou atriz também, pertenço ao Piolim Grupo de Teatro da Paraíba, moro aqui há vários anos, sou formada em letras, tradutora, revisora de texto, e nós duas estamos aqui juntas hoje para, com muita felicidade, apresentar para vocês o nosso relato oficina, a criação da personagem fictícia a partir da observação do real, que é o compartilhamento do nosso processo de montagem do espetáculo Pobres de Maré, do Grupo Carmim, escrito e dirigido por Henrique Fontes. Pois é, Ana Luísa, e esta oficina ela só está sendo possível de ser apresentada aqui para vocês que estão do outro lado da tela devido à chamada pública de emergência cultural de número 3 de 2020, lançada pela Secult e Funcarte e Prefeitura do Natal. Vamos lá, gente? Bom, gente, na verdade, eu e a Lê compomos o elenco de remontagem de Pobres de Maré, pois esse espetáculo foi originalmente produzido em 2007. E a ideia que nós tivemos foi compartilhar com vocês o método de trabalho, algo do método de trabalho que nos permitiu construir as nossas personagens. Dasdor, que eu interpreto, e Maria, a quem eu dou vida. Pois é, Pobres de Maré conta uma história. A história do encontro entre Maria e Dasdor, um encontro muito especial. Essas duas mulheres estão em situação de rua. E diante de uma situação, de uma realidade tão particular, né, como essa, dessas duas mulheres que se encontram em situação de rua, nós, eu e Ana Luísa, nos deparamos com o desafio de caracterizar essas duas personagens de forma mais realista, né? E o Grupo Carmim, desde 2007, na primeira montagem do espetáculo Pobres de Maré, tinha esse desejo de montar esse espetáculo de uma forma mais realista, honesta, digamos assim. E nós não queríamos fazer uso de estereótipos nem de clichês, né? Então, nós decidimos que iríamos buscar o nosso material de trabalho, né, de composição dessas personagens na própria realidade, na rua. E foi isso que a gente fez, né, Ana Luísa? Exatamente. E é o resultado dessa busca, né, dessas matrizes, digamos assim, não novelescas, não televisivas, né, matrizes reais, né, para a gente, pungentes, e observar essa realidade. E na sala de ensaio, lidar com esse material no sentido de construir nossas personagens, né, que a gente está aqui hoje querendo trazer para vocês. Para fazer isso de uma forma mais didática, né, embora a gente saiba que no processo, tudo é feito ao mesmo tempo, né? As coisas vão caminhando em paralelo. Se entrelaçam. Isso, exatamente, elas se entrelaçam. A gente dividiu isso aqui em 4 pontos, né? O nosso conteúdo em 4 pontos. O trabalho de observação, o trabalho de corpo, a voz e o trabalho com o texto, né? Este é a parte 1 desta nossa oficina, o vídeo 1, e nele a Lê vai compartilhar com vocês, vai relatar para vocês como se deu a experiência dela de observação e de trabalho com o corpo. Não é isso? Isso mesmo, Ana. Vamos conversar um pouquinho, gente? Agora eu vou falar sobre o processo da observação e eu vou usar um pouco da minha experiência com o espetáculo Pobres de Maré, tá? Primeira coisa dentro da observação é definir o que será observado, né? O universo, a estética, a realidade que você deseja observar. No caso de Pobres de Maré, foram as pessoas em situação de rua na cidade de Natal RN, tá?
Esse desejo, essa escolha, ela pode vir através de um desejo do ator, da atriz, através de uma pesquisa que já esteja encaminhada, né, no processo. O grupo, o coletivo de teatro deseja trabalhar sobre um tema específico. Então, essa escolha ela pode vir a partir de diversas formas, certo? Segundo ponto importante são os recursos. O que você, ator, atriz, deve levar para o trabalho de campo, né, para observar. É muito importante que vocês levem o caderninho. Estou aqui eu com o meu, não saio sem ele. E aí, é no caderninho onde vocês vão anotar, registrar a maioria das informações que vocês conseguirem perceber na observação, né? Caso vocês consigam levar, né, vocês levam também um aparelho telefônico, que aqui tem uma ferramenta de gravação de vídeo, de voz, câmera fotográfica, e aí vocês podem utilizar isso também no processo do registro, certo? Finalizou o processo de registro, agora nós vamos pensar o que a gente vai observar. Escolheu-se a estética, já sabemos os recursos. Agora, o que a gente vai observar? No caso, né, no nosso caso de Pobres de Maré, a gente se atentou à rua, né, que era o nosso campo de trabalho. Então, chegando na rua, nós percebemos a espacialidade, a geografia, o clima, os barulhos, né? O comércio está aberto, faz muito barulho, carro de propaganda passando, gente vendendo coisa, vendedores ambulantes, pessoas ali, né? A presença das pessoas. Então, tudo isso você vai observar, tudo que você julgar necessário nessa observação, você anota. Um pouco tempo depois, digamos que você já identificou a figura humana, a pessoa que você, ator, atriz, vai observar. Então, você, em relação à pessoa, deve se atentar à estatura física, se ela é alta, se ela é baixinha, se ela é cheinha, se ela é magra, todas essas características. Se ela tem dificuldade para se locomover, se ela tem alguma deficiência física, se ela gesticula muito quando fala, né, se ela articula bem as palavras, se ela tem alguma deficiência na voz, na fala, né, alguma rouquidão, como é a fala dela, ela tem uma voz grave, ela tem uma voz aguda, né? Caso consiga ouvir a voz dela, né, você vai percebendo tudo isso. Enfim, todas essas características da fisicalidade, né, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés, vocês vão perceber e anotem, né? Muito importante para o processo criativo de vocês. Lá na frente, vocês vão precisar de todas essas observações, certo? Agora, como fazer essa observação? Esse ponto ele é muito importante, pois ele merece, né? Vocês devem se ater a ter muito cuidado e respeito pela realidade que vai ser observada, certo? Geralmente, essa aproximação, no início, ela é feita com um pouco de distanciamento, né? E, aos poucos, a gente vai tentando se aproximar, tentando um diálogo, se aproximar minimamente da figura que está ali, né? Então, no caso, em Pobres de Maré, eu sempre me aproximei com um pouco de distanciamento da mulher que eu estava observando. Mas eu nunca mantive um diálogo com ela, eu nunca consegui trocar um bate-papo com ela, uma ideia com ela. Eu sempre ouvia a voz dela, porque eu estava na praça, sentada com o meu caderninho, e então eu ia ouvindo ela falar, ela se locomover, ela conviver ali com as pessoas minimamente, no meio em que ela vivia, né? E eu também ouvia o que as pessoas em volta achavam dela, falavam dela, que isso e que aquilo. Então, eu fui salvando tudo isso na minha cabeça, na minha memória, porque quando eu cheguei na sala de ensaio, eu fui direto para o caderninho para anotar. Nem sempre você vai ter tempo para anotar na rua ou então no ambiente em que você esteja, né? Digamos que seja um ambiente fechado. Então, seja uma fábrica, seja um hospital, uma escola, a casa de um colega, um ginásio de esportes. Na praia, digamos que seja a praia, você não vai ter, às vezes, o tempo de fazer anotação ali no momento. Então, a primeira coisa que você chega na sala de ensaio é anotar. Outra coisa importante, em relação ao uso do aparelho telefônico dentro da observação, é que vocês realmente só podem utilizá-lo com a permissão de quem está sendo observado.
Vocês não podem, em momento nenhum, fotografar ou gravar voz ou vídeo de uma pessoa que está sendo observada sem a permissão dela. Isso é antiético, certo? Eu espero que essas informações bem resumidas, devido ao tempo, elas possam contribuir para o trabalho do processo criativo de vocês. Beleza, gente? Oi, gente! Olha eu aqui trabalhando o corpo e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? O trabalho de preparação do corpo do ator, da atriz. Primeiramente, chegando na sala de ensaio, a primeira coisa que a gente faz é alongar o nosso corpo, né? Membros inferiores, membros superiores, cabeça, pescoço, cervical, braços, tudo. As partes que tocam o chão, as partes que não tocam o chão, os músculos da face, que geralmente a gente não trabalha, eles também precisam alongar, a gente também precisa ativar, certo? Passou-se o alongamento, agora a gente vai para o aquecimento do corpo, que pode ser feito através de exercícios de pré-expressivo, em que a gente trabalha a soltura do corpo, em que a gente trabalha o tônus muscular, né, em que se utiliza os níveis de energia de 10 a 100% a 200%, tá? Exercícios também de desequilíbrio, como esse que eu estava fazendo aqui agora, né? Tem um exercício muito bom também de tônus, que eu queria falar para vocês, que é o mar de lama. E em outros lugares pode ter outros nomes, mas ele é basicamente assim: você está dentro de um mar de lama e você precisa se locomover dentro deste mar de lama. Esta lama, ela é grossa e ela não dá tanta facilidade para você se locomover. Então, você precisa ter muita força, fazer muita energia nas suas pernas, né, no corpo todo. Acaba que você está usando o corpo todo para se locomover dentro desse mar de lama, porque essa lama ela é de espessura muito grossa e você não tem tanta facilidade para se locomover assim. Esse foi um exemplo que eu dei aqui, mas vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor, tá? O corpo já está aquecido, o corpo já está alongado, né? E agora a gente vai revisitar as anotações no caderninho, no diário de bordo, né? No caderninho de anotações. Lá você vai ver todas as observações acerca do gestual da pessoa que você observou no laboratório externo, né? O trabalho de campo, que já foi citado aqui antes. Então, essa experimentação do gestual, das características físicas, da estatura, das características sobre a locomoção da pessoa, sobre a aparência, se ela é gordinha, se ela é baixinha, se ela tem alguma deficiência física, como é a fala dela, como é a voz dela, ela gesticula muito, enfim, todas essas características você vai experimentar agora na sala de ensaio. Esse trabalho de experimentação da fisicalidade, do gestual de outra pessoa, que o ator utiliza como base para a criação de um personagem, esse processo é chamado de mímese corpórea, né? Que é quando o ator toma emprestado para si uma fisicalidade que não pertence a ele próprio, ok? Passados os ensaios, né, esse corpo desse personagem, ele já está ganhando mais desenho, você já consegue visualizar melhor. Então, é sempre bom você perceber, né, ter essa noção do que pertence ao seu corpo, do próprio ator, atriz, e o que pertence ao corpo do possível personagem que está sendo criado ali. Para que no processo criativo você não venha se confundir, achar que criou isso, ou então que algum movimento pertence a esse possível personagem, mas esse movimento, na verdade, é seu. Então, tudo que for sendo experimentado na sala de ensaio deve ser anotado, porque sempre que iniciar outro ensaio, a gente volta às informações para saber o ponto de partida, certo? Geralmente, os preparadores de elenco, os diretores dos espetáculos, diretoras também, eles fazem um exercício muito bacana, que é o de ligamento e desligamento dos personagens, que é o seguinte: é alguma parte do corpo do ator que vai, de alguma forma, facilitar, digamos assim, a ativação da energia do personagem. No caso
de Maria, né, a personagem de Pobres de Maré, que eu remontei em 2011 também. A parte do corpo que ativava a energia dela era os ombros. No caso, a parte do corpo que eu observei na mulher para construir Maria, certo? Então, eram os ombros, porque essa mulher observada, ela tinha uma coisa de enfrentamento e automaticamente, quando os ombros dela estavam lá atrás, o peitoral dela vinha para frente e ela tinha esse movimento aqui. E isso foi uma coisa muito forte na composição do corpo dessa personagem, né? E consequentemente, dentro do processo criativo, o corpo dela ia sendo criado e vinham vindo as outras coisas, como, por exemplo, o pé. O pé dessa mulher observada, ela tinha sofrido um acidente, né? E ela não tinha conseguido mais voltar a andar da forma como antes. Então, passou a mancar. Então, ela puxava por um pé e sempre tinha esse ombro mais caído e isso aqui mais levantado, devido à perna. Então, ela tinha essa coisa do enfrentamento aqui. Então, a partir dessa matriz composta aqui, criada, percebida, eu podia trabalhar as outras nuances desse personagem que tinha essa coisa mais de valentia, de enfrentamento. Era um personagem que parecia que não tinha medo, era uma coisa de enfrentar mesmo, de estar ali para o que desse, e é isso. Então, esses foram exemplos, exercícios que eu citei aqui e que podem ajudar vocês na construção dos processos criativos de vocês, nos espetáculos, personagens, enfim. Vocês podem ter mais sugestões, enfim, na descrição desse vídeo, né? Lá tem sugestão de link, de leitura, de outras referências para que vocês possam se utilizar nos processos criativos de vocês, assim como eu disse, certo? Em relação ao trabalho do corpo, tá bom, gente? E é isso, espero eu ter ajudado. Vocês viram neste primeiro vídeo um pouco sobre o processo de observação e o trabalho de corpo do ator e da atriz. Eu espero que o meu compartilhamento com vocês possa contribuir, possa ajudar vocês nos processos criativos de vocês, nos espetáculos, nas encenações, tá, gente? Não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, curtir e compartilhar, beleza? E a gente se vê no vídeo 2. Beijo!